Você já parou para pensar que existem objetos bíblicos sagrados que simplesmente desapareceram da história? Objetos que carregavam consigo poder espiritual, significado profundo e que até hoje intrigam arqueólogos, historiadores e pessoas de fé no mundo inteiro? Estamos falando de artefatos mencionados na Palavra de Deus, que sumiram ao longo do tempo e permanecem cercados de mistério. Onde eles estão agora? Será que algum dia serão encontrados? E se forem revelados ao mundo nos dias de hoje, qual seria o impacto na fé, na ciência e até mesmo na política mundial? Essas perguntas têm alimentado não apenas pesquisas acadêmicas, mas também a imaginação de milhões de pessoas que acreditam que esses objetos podem voltar a aparecer como sinais proféticos dos últimos tempos. Antes de mergulharmos fundo nesse mistério, já peço que você se inscreva no canal Gigantes da Fé, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 amigos. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante quando você interage, e assim conseguimos espalhar a palavra de forma muito mais forte. Então já deixa seu comentário dizendo: eu quero descobrir esses mistérios, porque isso também ajuda a impulsionar o vídeo e nos dá forças para continuar trazendo revelações profundas como essa. Ao longo da Bíblia, objetos sagrados foram construídos, usados e muitas vezes protegidos com grande zelo. Eles simbolizavam a aliança de Deus com o seu povo. Serviam como instrumentos de milagres e até mesmo como lembretes do cuidado divino. Mas muitos desses objetos desapareceram misteriosamente. O mais famoso deles, sem dúvida, é a Arca da Aliança. Imagine um baú revestido de ouro, carregando dentro de si os 10 mandamentos, o maná que caiu do céu e a vara de Arão que floresceu. Esse objeto era tão poderoso que a presença de Deus se manifestava entre os querubins. Sobre a tampa da arca, exércitos vitoriosos marcharam levando-a. Sacerdotes a guardaram com temor e reis a protegeram em tempos de guerra. Mas, após a destruição do Templo de Jerusalém, a arca desapareceu sem deixar rastros. Até hoje ninguém sabe exatamente onde está. Alguns acreditam que está escondida em cavernas secretas em Israel. Outros defendem que foi levada para a Etiópia, onde estaria guardada até hoje em um templo ortodoxo. Há ainda quem diga que o próprio Deus a levou ao céu. O fato é, a sua ausência desperta uma das maiores curiosidades da arqueologia bíblica. E se um dia a arca fosse encontrada? Pense no impacto global. Seria manchete em todos os jornais, alvo de disputas religiosas e políticas, mas também o maior lembrete de que a Bíblia sempre falou a verdade. Aproveito este momento para pedir: se esse conteúdo já prendeu a sua atenção, curta este vídeo agora mesmo e compartilhe. Sua interação ajuda muito a mantermos esse trabalho vivo, alcançando mais e mais pessoas com mensagens que edificam a fé e despertam a curiosidade pelos mistérios da palavra. Mas a arca não está sozinha nessa lista de enigmas. Pense nas tábuas da lei originais, escritas pelo dedo de Deus e entregues a Moisés no Monte Sinai. Elas representavam a base moral da humanidade, os 10 mandamentos. A primeira versão foi quebrada quando Moisés desceu do monte e encontrou o povo em idolatria. A segunda versão foi colocada dentro da arca, e desde então nunca mais foram vistas. Imagine se um arqueólogo revelasse ao mundo essas pedras antigas gravadas pela própria mão divina. O impacto seria indescritível. Outro objeto desaparecido é a vara de Arão, um cajado comum que se tornou extraordinário quando floresceu como sinal da escolha de Deus. Esse cajado, testemunha de milagres, também estava guardado na arca e se perdeu com ela. O mesmo destino teve o pote de ouro com maná, aquele alimento celestial que sustentou o povo no deserto. Guardado para sempre como testemunho, também sumiu da história. E não podemos esquecer os misteriosos Urim e Tumim, pedras usadas pelos sacerdotes para buscar revelação divina. A Bíblia não explica exatamente como funcionavam, mas sabemos que eram instrumentos espirituais de direção. Onde estão hoje? Sabe, se fossem encontrados, talvez até revelassem mistérios sobre como Deus falava com os líderes de Israel. Se você está impressionado com esses relatos, já deixa nos comentários. Eu quero ver esses objetos revelados. Isso não só fortalece a nossa comunidade, como também mostra ao YouTube que esse conteúdo deve ser entregue a mais pessoas. Mas os objetos desaparecidos não estão apenas no Antigo Testamento. O Novo Testamento também nos deixa enigmas. Um dos maiores é o cálice usado por Jesus na última ceia, conhecido como o Santo Graal.
Ele se tornou alvo de lendas, histórias medievais e até filmes de Hollywood. Cavaleiros cruzados, reis e aventureiros procuraram por ele, acreditando que seu poder poderia curar e até conceder vida eterna. Mas a verdade é que ninguém sabe onde está o cálice original. A tradição também fala da lança de Longino, a lança usada por um soldado romano para perfurar o lado de Jesus na cruz. Algumas versões dessa lança estão espalhadas por museus e igrejas, mas qual delas é a verdadeira? A resposta permanece em mistério. Outro objeto que marcou profundamente a paixão de Cristo é a coroa de espinhos. Relíquias associadas a ela estão guardadas em igrejas da Europa. Mas será que alguma parte original sobreviveu ao tempo? A fé de milhões acredita que sim. E o que dizer da própria Arca de Noé? Diversas expedições já afirmaram ter encontrado pedaços de madeira fossilizada no Monte Ararat. Mas até hoje, nada foi comprovado de forma definitiva. Se um dia for confirmada, seria a maior prova arqueológica do dilúvio relatado em Gênesis. Ainda há os utensílios sagrados levados quando Israel foi cativo para a Babilônia. Muitos desses objetos desapareceram junto com as chamadas 10 tribos perdidas. Entre eles, vasos, candelabros e instrumentos do templo. Onde guardados em algum tesouro escondido ou simplesmente destruídos ao longo da história, esses enigmas não são apenas curiosidades arqueológicas. Eles despertam em nós uma lembrança poderosa. A fé não depende do que podemos ver, mas do que cremos. Mesmo sem esses objetos em nossas mãos, a palavra de Deus continua viva e eficaz. No meio desta reflexão, faço novamente um convite. Se inscreva agora no canal Gigantes da Fé. Aqui nós exploramos os maiores mistérios da Bíblia, trazendo explicações que unem história, fé e esperança. E se você ainda não deixou seu like, faça isso agora. É simples, gratuito, mas nos ajuda a continuar esse trabalho com excelência. Quando pensamos em todos esses objetos desaparecidos, surge a pergunta: será que eles voltarão a aparecer nos últimos dias? Muitos estudiosos acreditam que sim. Alguns até defendem que a revelação da Arca da Aliança, por exemplo, será um dos sinais antes da volta de Cristo. Outros afirmam que a redescoberta de relíquias bíblicas poderia reacender a fé de milhões ao redor do mundo. Mas independentemente de quando ou se serão encontrados, uma coisa é certa: eles nos apontam para algo maior. Cada objeto perdido é um lembrete de que as coisas materiais passam, mas a presença de Deus permanece para sempre. E é com essa mensagem que quero encerrar. Não coloque sua fé apenas em sinais visíveis, mas em Cristo, que nunca falha. A esperança que carregamos não está em objetos, mas no Deus vivo que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Então, antes de sair, faça 3 coisas muito importantes. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Se inscreva no canal Gigantes da Fé e deixe nos comentários: minha fé está em Cristo. Essa será sua declaração pública de esperança e confiança. O mundo pode até buscar objetos desaparecidos, mas nós sabemos que a maior riqueza já foi revelada: o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. E essa é a promessa que nunca será perdida.